Olá, graça e paz. Estamos dando início a mais uma semana de leituras bíblicas da nossa jornada. Agora terminamos o livro de Gênesis, livro dos começos. Fomos até Jó, que aparentemente viveu na época dos patriarcas, e agora voltamos para a ordem bíblica com os livros de Moisés, agora o livro de Êxodo. Aqui, deixa eu colocar aqui na tela para vocês a nossa leitura dessa semana. Como vocês estão vendo, vamos avançar no livro de Êxodo até o capítulo 13. A primeira etapa aí da nossa leitura vai cobrir os descendentes de Jacó, que são imigrantes, se tornam escravos, né, quando surge um novo faraó, o surgimento de um libertador, Moisés, né, obviamente, que vai ser ali a grande figura em todo o livro. Depois veremos o comissionamento de Moisés, né? Ainda no capítulo 3 e 4 ali. E por fim, ele e seu irmão Arão indo até Faraó para anunciarem que Deus quer o seu povo livre, mas ao mesmo tempo recebendo o coração endurecido de Faraó ali, que não aceita a ordem de Deus. E então seguem-se as 10 pragas, as famosas 10 pragas que são lançadas por Deus sobre o Egito, né? E aí essa semana termina com a nossa leitura da última praga, que está associada à Páscoa, a celebração da Páscoa, e por fim a saída do Egito. Então vamos terminar essa semana com essa primeira etapa da saída deles do Egito, todo esse processo, e vamos ter bastante coisa interessante para ler. São histórias bastante conhecidas, né? Mas sempre podem ser renovadas aí no nosso aprendizado. Se você se confunde muito, estão aqui as 10 pragas. Primeiro, sangue no rio Nilo, depois rãs, depois piolhos, moscas, peste no gado, úlceras em todos, pedras que caem do céu enormes, gafanhotos, trevas e, por fim, a morte dos primogênitos, que é então ocorre a Páscoa, né, enquanto os primogênitos dos egípcios estão sendo mortos, os judeus, né, os hebreus, estão comemorando a Páscoa e, por fim, a saída do Egito. Bom, aliás, esse é o nome do livro, né? Êxodo é saída em grego. É claro que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas ali pelo século II a.C., houve uma tradução para o grego, a língua franca, a língua universalizada ali naquela região, e aí então o nome do livro ficou fixado como o livro do Êxodo, né? Para nós ocidentais. O autor do livro, o livro mesmo não declara, mas nós temos farta afirmação do próprio Senhor Jesus de que é o livro de Moisés. Jesus usou exatamente essa expressão, o livro de Moisés, lá em Marcos 12, 26, né? Mas em outras ocasiões ele fala da lei de Moisés, se referindo a legislações que estão em Êxodo. Então a gente não precisa ter dúvida a respeito disso. Moisés é o autor desse livro. Um destaque que eu quero fazer é que nesse livro há aquela apresentação famosa de Deus, lá no capítulo 3, na qual ele se apresenta, né, e diz para Moisés, eu sou. Né? Moisés pergunta, mas quem é esse Deus que eu vou ter que apresentar para os meus irmãos hebreus? Né? E aí então Deus fala para ele assim, ó, diga que eu sou te enviou, eu sou que sou. E essa expressão, o verbo ser em hebraico, hayá, quando ele diz eu sou, é mais ou menos reié, alguma coisa assim. E aí desse reié ele tirou um Yahvé, né, que é mais ou menos a expressão que está por detrás do nome de Deus, né, lá em hebraico. E que foi aportuguesado para Javé, né, ou Yahvé, e por fim Jeová, alguns, né, a português, né, já distorcendo bastante como Jeová, né. Só que, como é uma palavra que não tem uma tradução específica, então, na maioria das vezes, a gente acaba preferindo pensar no sentido do nome, né? Eu sou o que sou, o próprio Deus diz que
que esse é o sentido do nome que ele está dando para Moisés anunciar. E, tradicionalmente, essa palavra é traduzida nas mais diversas línguas pelo mundo por Senhor. Mas aí, para distinguir de Senhor, né, aquele pronome de tratamento, e mesmo para distinguir de Senhor, um título também que é muito dado a Deus na Bíblia, então, quando é o nome Yahvé, se escreve Senhor em letras maiúsculas, né? Então, se você vir na sua Bíblia essa palavrinha, Senhor, em letras maiúsculas, você já sabe que é o nome que Deus anunciou para Moisés lá em Gênesis, em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 14 e 15. Eu sou o que sou, Yahvé. Né? Bom, eu quero falar um pouco sobre alguns temas teológicos muito importantes que esse livro traz já aí no seu começo, tá bom? Em primeiro lugar, ele fala da fidelidade de Deus à sua aliança com Abraão, mesmo após 400 anos. Então eles já estão há 400 anos no Egito, todos os primeiros que chegaram já morreram, obviamente, né? Mas o livro já abre falando que Deus se lembra do seu povo, né? Se lembra daqueles que estão lá no Egito e agora ouve eles clamando, né? Porque subiu um novo faraó que não conhecia a história de José, que não tinha nenhum respeito para aqueles imigrantes, e ele então começa a escravizar aquele povo e Deus ouve o clamor e vai atendê-los, né? Então, esse tema do Deus fiel à sua aliança é muito importante nesse livro, porque é um povo de escravos, é um povo que é idólatra, é um povo todo errado, mas Deus está sendo fiel à sua aliança. Importante tema teológico do livro de Êxodo. Um segundo tema teológico importante é a soberania do Deus hebreu. Porque naquela época cada povo tinha o seu próprio Deus, a sua divindade, e as divindades eram geográficas, né? Eram localizadas. Você tinha o Deus dos brasileiros, você tinha o Deus dos argentinos, você tinha o Deus dos chilenos, e cada um mandava no seu canto, né? Mas essa a aparição de Deus para Moisés diz para ele, ó, você vai lá no Egito e lá eu mando também. É muito interessante isso, né? E esse eu mando também é bastante específico, porque o Egito é a superpotência militar, né, econômica, de influência social, mas não é só isso. Lá no Egito, você tem os magos do Egito, que Faraó chama para responder aos desafios de Moisés, e né, eles acabam sendo derrotados. Você tem o próprio Faraó, que era uma divindade, né? Havia um entendimento de que o Faraó era filho dos deuses, e alguns faraós nem esperavam morrer, ele já era considerado como Deus, né? Como um tipo de divindade. Então, o deus Faraó também é derrotado, e os próprios deuses egípcios, né? Porque se você pensar lá nas pragas, você vai perceber que a primeira delas atinge o rio Nilo, que era um dos deuses favoritos, mais populares do Egito, era o próprio rio, o rio Nilo. Então, ele é ferido por Deus logo na primeira praga. Você tem deuses egípcios que são relacionados ao gado, você tinha deuses egípcios relacionados à rã, às moscas. Então, cada uma dessas pragas está atingindo de alguma maneira esse panteão egípcio, né? E mostrando que o Deus lá dos hebreus é o Deus da terra toda, inclusive dos egípcios, né? Inclusive do Egito. Outro destaque importante, além dessa questão da fidelidade e da soberania, é que Êxodo estabelece um tema que vai ser central em toda a revelação bíblica, que é Deus redime o seu povo da escravidão. Claro, né? Quando você pensa nesse tema, você obviamente vai se lembrar que isso é uma metáfora para o Deus que liberta os pecadores da escravidão do pecado, da escravidão da morte, da escravidão de Satanás, né? Mas antes desse tema chegar lá em Jesus morrendo e nos libertando do pecado, esse é um tema muito recorrente em toda a história do Antigo Testamento e que vai mostrando vai antecipando essa revelação do Deus libertador do pecado lá na cruz do Egito, então, na cruz de Jesus. Então, desde aqui
esse tema já está sendo trabalhado na consciência dos hebreus. E um outro tema muito importante é que na Páscoa se estabelece o princípio de que o sangue derramado salva da morte. Afinal de contas, é exatamente isso que acontece, né? Eles têm que pegar lá o cordeiro, tem que derramar o sangue dele, pegar o sangue e passar nas vergas da porta, né? Nos batentes da porta, para que a morte não entre. Então a morte, o anjo da morte passa, né? É por isso que o nome é Páscoa, é Peissa, né? A ideia de passagem, né? E depois, é claro, por causa da 10ª praga, não só a morte passa da casa do hebreu em diante, mas o próprio hebreu vai passar do Egito para longe, né? Então tudo isso tem a ver com o nome Páscoa, mas o tema que eu estou chamando a atenção é esse do sangue derramado que salva da morte. De novo, um tema que só vai se realizar plenamente lá com Jesus Cristo na sua cruz, mas que em todo o livro de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, Números e Deuteronômio, a gente vai ver a legislação de Moisés falando sobre o sangue dos animais que vai trazer redenção, vai trazer restauração para o povo, vai trazer perdão, né? Então, um tema muito importante. E o último tema importante aí teológico é que Paulo usa o endurecimento do coração de Faraó como uma ilustração da predestinação divina, né? Então, Deus fala, ó, eu vou endurecer, né, quem eu quiser endurecer, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Paulo fala disso lá em Romanos. Mas aqui nós vemos isso acontecendo, né? Faraó não deixa o povo de Deus ir e por causa disso ele é castigado. Mas o texto bíblico diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Então aí Paulo diz, tá vendo? É Deus que é soberano sobre aqueles que ele vai ter misericórdia ou não. Mas nós não precisamos ficar com peninha do Faraó, achando que ele era um cara bonzinho, que Deus forçou ele a ser mal com o povo de Deus. Tal. Não é esse o espírito da coisa. Tá? O que acontece, o próprio texto bíblico diz, ele se endureceu. Então, se ele se endureceu, isso significa, obviamente, que Deus não tratou com o Faraó como se Faraó fosse um coitadinho, né? Ele tinha a dureza do seu coração e Deus, então, age com ele de acordo com a sua própria dureza. Deus o endurece porque ele é teimoso. Então, a responsabilidade é dele mesmo pela dureza do seu coração. Bom, então, nossa leitura vai até o capítulo 13. Na semana que vem nós avançaremos ali pelo período em que eles vão até o Sinai, recebem algumas leis já, e aí nós vamos falar um pouco também sobre o que a arqueologia fala dessa época, várias questões arqueológicas interessantes que vão chamar a nossa atenção durante a leitura de Êxodo. Por enquanto é só, que Deus nos abençoe, dê a você uma leitura muito proveitosa e assim nós vamos caminhando na nossa jornada de leituras. Até a próxima, até mais.